Fala, gente! Família JC, sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda em mais um podcast Dar Voz aos Testemunhos. Essa é a ordem que Deus mandou a gente fazer aqui. Então, seja muito bem-vindo, você que tá aí. Quem fala que é o Bruno Loureiro, colado na videira. Se você tá aí, é porque nós estamos juntos, colados na videira. Então, já curte o vídeo pela fé, já creia que você vai ser abençoado. Eu tô com um convidado aqui muito especial. Quero muito que você conheça a história dele, um testemunho forte com Cristo. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Agora, você precisa já ter certeza antes de ouvir. A fé fala sobre antecipação. É ou não é? Eu tô aqui com o Daniel Brunet. Já dá o like aí no vídeo pra gente. Feliz de você estar aqui com a gente, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui, poder falar de Jesus, poder falar das coisas que Ele faz na nossa vida. É maravilhoso. Quero mandar um abraço para você que está nos acompanhando. Espero que vocês gostem, que compartilhem, deixem comentários aqui. Muito bom. Eu tô conhecendo o Daniel hoje, né? A gente já vai falar por quê, né? Mas eu tô conhecendo ele hoje, não conheço a história dele ali, mas eu tenho certeza, pelo que ele já me contou, que você vai ser muito abençoado. Tem coisa que ele vai falar aqui pra gente que ainda não foi dita por aí, né? Exatamente. Então, que Deus te use. E pra gente começar aqui, Daniel, a gente só quer ler um versículo, que é um versículo muito conhecido, quando um homem ele é curado por Jesus, um gadareno, ele é curado por Jesus e ele quer andar com Jesus. Ele foi transformado por Jesus e ele quer andar com Jesus. E esse versículo é o versículo que Deus direcionou o nosso podcast aqui, né, de dar voz aos testemunhos. A resposta de Jesus para ele é: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Excelente. Então, aqui a gente faz um depara. Daniel Brunet, conta pra gente aí o que o Senhor fez por você e como Ele teve e está tendo até hoje compaixão sobre a tua vida. Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigado. Se quiser se apresentar primeiro aqui. Eu acho que essa é a melhor forma de falar sobre Jesus. É contar às pessoas o que Ele fez por você. Muito bom. Porque muitas pessoas às vezes se dedicam a falar do que ouviram, do que aprenderam, do que elas viram acontecer na vida dos outros. Mas se você realmente quer impactar a vida de alguém, você precisa contar aquilo que Jesus fez por você. Porque certamente Ele fez algo que ninguém poderia ter feito, só Ele. Então falar sobre isso faz com que você leve Jesus às pessoas. Eu sou jornalista por formação. Desde os 13 anos de idade, eu sonhava em ser repórter. Eu não sabia nem exatamente o que era ser um jornalista, mas eu passei em frente à banca de jornal, indo para a escola. Aí eu olhei assim, meu time tinha sido campeão. No Rio de Janeiro. Lá no Rio. Daniel é do Rio, pessoal. Meu tinha sido campeão carioca de futebol. Aí eu olhei assim, a manchete estampada na banca. Eu falei, caramba, que lindo. Era uma foto grande, com um título chamativo. Eu falei, é isso que eu quero fazer quando crescer. Eu quero escrever sobre a emoção das pessoas. Uau. Uau. Mas eu não tinha ideia do que era ser um repórter, um jornalista e se ele escrevia sobre a emoção das pessoas. Eu, como um pequeno leitor, estava ali emocionado. Sim. E desejei aquilo. Então, eu lembro que eu fui para a escola, coloquei pilha da gente ter um jornalzinho na escola, nós criamos um jornal na escola e com 18 anos, que isso foi 5 anos depois, eu estava cursando a faculdade de jornalismo. Muito bom. Então, meu sonho sempre foi trabalhar em jornal e Deus me permitiu ter essa trajetória. Por 17 anos eu trabalhei como repórter profissional, jornalista profissional na grande imprensa. Cheguei a trabalhar em um dos 3 maiores jornais do Brasil. Ótimo. Realizei o meu sonho de criança, aprendi muito sobre comunicação. Comecei a me apaixonar ainda mais pela comunicação, né? Quando você vai nessa trajetória, ela vai muito além de você aprender a escrever, de você aprender a ouvir, de você aprender a contar uma história. A comunicação ela tem muitas possibilidades. E o que eu faço hoje, tem 2 anos que eu vivo da comunicação digital, o que eu faço hoje tem tudo a ver com o que eu fiz lá atrás. Deus foi me preparando. Mudou só a plataforma. Mudou a plataforma, mudou um pouco a forma de entregar. Tá. Né? A comunicação digital, Sim. Ela não tem tantas regras rígidas como tem o jornalismo. Mas, de todo modo, eu continuo comunicando algo para alguém. E Deus me chamou para isso. Se a gente for falar de propósito, isso fica mais claro quando a gente fala sobre isso. Sim. E hoje eu trabalho com a comunicação digital e agradeço a Deus por ter me permitido viver aquele sonho, por ter me permitido aprender com grandes profissionais, com trabalhar em alto nível, em alta pressão, porque não é fácil você escrever sobre política no Brasil, não é fácil você escrever sobre grandes empresários, não é fácil.
foi uma grande escola. E isso me preparou para hoje entregar a mensagem que eu entrego nas redes. E eu sou muito grato a Deus. Essa é uma das coisas que Deus fez por mim, né? Sim. Foi me preparar para viver o meu propósito. Que benção, que benção. E, Daniel, quem que é o maior comunicador? Só depois a gente volta nisso, mas quem que é o maior comunicador de todos os tempos? De todos os tempos. Olha, o maior comunicador de todos os tempos, ele nasceu pobre. Uau. Nasceu pobre. E ele viveu numa época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha Instagram, não podia gravar podcast com ninguém. Mas o que ele falou, impressionantemente, na época que ele falou, não existia sequer a prensa para imprimir um discurso dele. Ainda não tinham inventado. Mas ainda assim, o que ele falou se espalhou pelo mundo, cruzou os oceanos, atravessou o tempo e chegou até a gente hoje. Uau. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus do céu, bom demais, bom demais. O olho dele brilha, enche de lágrimas. Falar de Jesus é muito bom. É muito bom. E tudo isso aqui, hoje o Daniel é um excelente comunicador no Brasil. E aí o Daniel vai contar agora um pouco pra gente como é que foi essa trajetória pra chegar até aqui, até essa posição, né? Teve alguns altos e baixos aí. Sim. E feliz demais de você estar aqui. E aí, só pra todo mundo entender aqui, teve 2 convidados aqui nessa segunda temporada do podcast que um deles você conhece, que é o Marcelo Campos. Um beijo no teu coração, Daniel. Vou mandar no seu WhatsApp aí esse podcast. Grande Marcelo. E você foram 2 caras que Deus mandou trazer através de um amigo meu. Que legal. Né? Então estamos aqui debaixo de uma obediência, pra trazer. E o que eu acho legal, e é um temor no meu coração, Daniel, que trazer convidados não é tão simples, por conta de ordem natural, agenda, já começa daí. Mas também a gente ora muito para que Deus traga as pessoas no time certo, na ordem certa, entendeu? Porque tem muita gente para compartilhar aquilo que Jesus tem feito. Agora a gente quer que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Viu? Agora fala pra gente aí, desde lá de trás, Daniel. Quem que é o Daniel agora? Pessoa. Quantos irmãos você tem? Qual o nome do seu pai, né? Da tua mãe? Fala pra gente. Vamos falar. Eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro. Boa. No Rio de Janeiro a gente tem um conceito que em São Paulo não se fala muito, que é o subúrbio. Aqui se fala em periferia. Tá. Então o subúrbio ele é afastado das áreas do centro. Certo. E acaba sendo afastado das áreas nobres. Então eu não nasci numa região privilegiada. Né? Nasci numa região cercada por morro, onde tem violência e não é simples crescer num ambiente assim. O nome do meu pai é Dário Brunet, minha mãe Fanny Brunet, que já está com Jesus há 2 anos. Eu tenho 2 irmãos, o Tiago Brunet, que é o mais velho, eu, e o Marcos Brunet, é o mais novo. Né? Hoje nós 3 estamos cumprindo o propósito que Deus nos deu. A gente foi educado pelo nosso pai e pela nossa mãe para amar a Deus e levar a mensagem dele adiante. E hoje, graças a Deus, nós 3 estamos no altar cumprindo esse propósito. Porque quando a gente estava na barriga da mamãe ainda, meu pai colocou a mão sobre a gente, né, na barriga. Sim. E consagrou a gente ao altar. E existe um poder muito grande quando você faz isso, quando um pai, quando uma mãe faz isso. Porque o pai e a mãe têm autoridade espiritual sobre o filho. Então eles fizeram isso, eles fizeram essa declaração, essa entrega. Mesmo não sendo pastor, ou seu pai é pastor, certo? Meu pai é pastor, minha Sua mãe é era pastora também? Sim, também. Tá, os 2 juntos na caminhada. Não, mas Independente, né? Independentemente disso. Escutou aí, gente? Olha, repete pra gente. O pai e a mãe têm autoridade espiritual sobre o filho. Nossa. Então o pai e a mãe, Deus confiou a você que tem um filho, uma filha, um ser que veio inspirado lá do céu. Não é obra do acaso você ser pai ou ser mãe dessa criança que você é pai e mãe. E quando você faz uma declaração sobre a vida dela, ela tem poder. Então qualquer pai e mãe pode fazer isso, com fé, obviamente. Agora pensa que tem gente ali do outro lado que tá aí, pô, Bruno, eu não fiz isso, tô com um filho aqui de 7 anos. Faz agora. Aí, faz agora, entendeu? Então você já tem uma tarefa aí nesse podcast. E cuidado com o que você fala pro seu filho e pra sua filha. Cuidado com as palavras que você declara sobre o seu filho e sobre a sua filha. Muito bom. Porque tem gente que fala, é burro, que não sei o quê, não vai ser nada, é igual fulano, é igual ciclano. Eu acho impressionante que um pai e uma mãe tenham a capacidade, ainda que no momento de raiva, fazer algo desse tipo. Sim. Mas infelizmente acontece. Sim. Assim, cuidado. Sim. Eu e meus irmãos somos frutos das palavras que meu pai lançou no mundo espiritual sobre a nossa vida.
das palavras que minha mãe lançou sobre a nossa vida. Muito bom. E hoje nós estamos vivendo o que eles declararam. Vai ser do reino. Cara, você tá vai servir a Deus. Quantos anos você tem hoje? 40, cara. Não, nós estamos falando isso daí de 40, 30 anos, 35, 40, 37 anos atrás, cara. Isso. Muito bom. Exatamente. E acontece. E como é ser filho de pastores? Tem gente aí que é filho de pastores, né? Como que é ser filho de pastores? Como é que foi tua infância nesse sentido? Não é fácil. Por vários motivos, não é fácil ser filho de pastor. Porque há uma cobrança muito grande. Na comunidade que você vive, da igreja, você acaba sendo uma referência. Então as pessoas querem ser seus amigos e você não sabe se você é legal ou se você é o filho do pastor. Você tem um código de comportamento para seguir porque você é o filho do pastor. Sim. Tem coisas que você não pode falar, que você não pode pensar, porque você é o filho do pastor. Então é uma pressão muito grande e nem todo mundo consegue lidar com isso. E isso é de pessoa para pessoa. Ainda assim, há muitos pontos positivos. Porque você cresce debaixo de oração, você cresce debaixo de orientação, você cresce acostumado a abrir e a fechar a igreja. Você cresce preparado para trabalhar para o reino de Deus. Sim. Então, como tudo na vida, há pontos positivos e há pontos negativos. Eu agradeço a Deus por ele ter me mandado para esse mundo sendo filho do pastor Dário e da pastora Fanny. Um beijo no coração do pastor Dário e da pastora Fanny. Nós nos encontraremos na Nova Jerusalém em nome de Jesus. Amém. E eu, por exemplo, né, eu tenho uma filha, né, a Betina, que significa promessa de Deus, né? Ela tem 1 ano e 8 meses. O que eu penso, Daniel, me corrija aí, é que eu tenho que viver a palavra de Deus e ela tem que ver eu queimando de amor pro Jesus e eu não posso exigir dela obrigar ela a fazer aquilo que eu acho que ela tem que fazer. Claro que eu tenho que orientar e tudo mais, mas se eu não estiver vivendo, dificilmente... Não dificilmente, mas... Você entende? Eu queria te fazer essa pergunta. Uma pessoa filho de pastor e que não é filho de pastor. Eu não sou pastor, mas nós temos aqui um ministério evangelístico. A Betina, ela é mais atacada do que outras pessoas que não são filhos de pastores no mundo espiritual? Ou não? Todo mundo, né, tem essa... Porque na oração do Pai Nosso está escrito, não nos deixe cair em tentação. A tentação vem para todo mundo. Ou vem mais para quem é filho de pastor? Essa eu acho que é a pergunta. Ou vem mais para quem é filho de pastor? Essa é uma questão que eu considero até polêmica. Tá? Por quê? Porque Deus criou a todos. Deus ama a todos. Logo, como é que você vai considerar que tem alguém mais especial a ponto de ser mais atacado ou menos atacado? Pronto. Isso é um ponto. Mas é inegável que há pessoas escolhidas para desempenhar um papel no reino. Moisés tinha um irmão, Arão. Eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram a mesma educação, mas somente um deles foi escolhido para libertar o povo de Israel. Você acha que a pressão sobre Moisés não foi maior do que sobre Arão? Fato que foi. Eu acho que foi. Foi. Porque o inimigo das nossas almas, sabendo que aquela pessoa foi escolhida por Deus para aquela missão, ele vai tentar de tudo para parar. Então, existe sim uma cobrança espiritual diferenciada. Certo. Quando pessoas são levantadas para fazer algo que vai impactar o mundo, que vai impactar o mundo espiritual, o mundo espiritual se move. Por isso que, então, que é muito importante eu estar sempre orando pela minha filha, você estar sempre orando pelos seus filhos e declarar, você tem essa tarefa, declarar palavras, né, em cima dos seus filhos ali. Sem dúvida nenhuma. Tem que declarar as palavras da Bíblia, tem que declarar as bênçãos, porque é isso que vai blindar a vida do seu filho e da sua filha dentro do que você pode fazer. Não quer dizer que o que você vai fazer é suficiente. Perfeito. E tem muitos pais que sofrem porque falam, eu fiz tudo certo, mas o meu filho saiu da igreja. Tem muitos pastores sofrendo a dor de ver um filho desviado, de ver um filho, não gosto nem de usar essa palavra, mas fora do reino. Mas isso não tem a ver só com o fato, será que eu não orei o suficiente? Será que eu não ensinei o suficiente? Biblicamente eu te provo que não tem nada a ver. Faltou performance minha, nada disso. Nada Biblicamente disso. Eu provo que o problema não está nisso. É óbvio
que nós temos casos de líderes religiosos que não são grandes homens e mulheres de Deus, que apesar do título cometem erros crassos, erros que jamais poderiam ter sido cometidos, e isso reflete na educação da criança. Aí sim, ele pode falar, nossa, eu errei. Mas tem gente que faz tudo certinho e ainda assim acontece. Porque Deus deu a cada um livre-arbítrio. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. E as pessoas decidem o que vão fazer. Sim. E aí, em cima desse livre-arbítrio, qual foi o livre-arbítrio do Daniel Brunet lá atrás, que a gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui? O que você pode compartilhar pra gente, pra conectar com outras pessoas que estão se sentindo culpadas, que estão afastadas? Fala pra gente, o que aconteceu com o Daniel? Essa é uma história que eu quero compartilhar algumas coisas dos pesos que você vive quando você cresce num ambiente religioso. Tem muita gente que fala assim, se sair da igreja um dia vai voltar para contar um testemunho. Ah, é? Falo e nunca escutei. Tem gente que diz assim, olha, se você não aceitar Jesus Cristo agora, vai que você sai daqui e toma um tiro de bala perdida, vai que você bate de carro e morre. Não. E as pessoas tentam chacoalhar as pessoas por meio do medo para que elas aceitem Jesus ou não saiam da igreja. Deus sabe da nossa história. Foi Deus que escreveu a nossa história. Então, quem é o homem para dizer que é testemunho? É a primeira coisa. E o segundo ponto é... Deus está cuidando de cada um de nós. Então você tem que se preocupar com o que Ele pensa, com o que Ele faz, com o que Ele tem para você. E Deus é um Deus de amor e não do medo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o caminho que vai te prender contra a parede e falar, aceita Jesus, me aceita agora. Ele bate na porta. E você abre se você quiser. Então, muitas pessoas, usando estratégias humanas, tentam chocar o outro para que ele não saia da igreja. Eu acho que essa é uma estratégia errada. E eu posso falar por causa da minha vida. Eu sou filho de pastor. Eu sou neto de pastor. Ah, neto também. Meu avô, Misael, fundou uma igreja no bairro onde a gente cresceu, onde meu pai nasceu e cresceu, onde eu cresci. Boa. Então, eu vim dessa linhagem de pastores. Mas em determinado momento da minha vida, quando eu tinha ali os 18 anos, 19, eu decidi não continuar. Eu decidi não ir mais à igreja. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Mas eu não me encaixava mais na estrutura religiosa. Hoje eu entendo o que o inimigo faz para fazer você achar que o que tem no mundo é melhor do que tem na igreja. Hoje eu entendo. Na época eu não entendia. Na época eu queria conhecer o mundo, eu queria viver, eu queria aproveitar as oportunidades que me sempre foram negadas. Você estava ali na faculdade? Estava entrando na faculdade. Estava entrando na faculdade de... Você estudou onde, lá no Rio? Na Estácio. Na Estácio. E aí foram 4 anos de jornalismo. E aí lá, muitas oportunidades de experimentar o mundo. Sim. E eu tenho 2 irmãos. A nossa diferença é de 1 ano e 8 meses. Do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. 1 ano e? 8 meses. Uau. Certinho. Então a gente é uma escadinha. Nós tivemos a mesma educação, o mesmo pai, a mesma mãe. Eu tomei essa decisão. Sim. Eles não. Eles não? Eles não. Eu tomei essa decisão. Eu saí. Eu quis viver minha vida. Eu quis experimentar. E o que a gente pode... O que eu quero deixar com as pessoas, talvez... Não sei como está o seu coração, não sei como está a sua fé. Eu não sei o que você fez. Eu sei que Deus tem um plano para a sua vida. Independentemente do que você está sentindo agora, independentemente do que te disseram, Deus tem um plano na sua vida. Como eu falei, Bruno, meu pai colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e nos consagrou ao altar. É, forte. Então, ele que tinha autoridade espiritual naquela época sobre a minha vida, ele selou o meu caminho, ele selou o caminho dos meus irmãos. Então, eu saí, eu passei quase 10 anos fora e eu voltei. E como ficou a relação com seus pais, assim? Como que eles reagiram vendo só o Daniel saindo e os não outros foi dois fácil, não foi fácil, mas eles foram muito bem aconselhados durante esse processo. Então eu não tive embates com eles, porque eles foram convencidos de que quem convence é o Espírito Santo.
Ou seja, o papel deles era orar, era continuar amar. te amando, Orar, é conversar, Cuidar. estar perto. Boa. opinava, ó, mas não acho legal. Mas assim, eu tive muitas atividades nesse momento e meus pais sempre estiveram comigo. Eles sempre quiseram saber do que eu estava fazendo, por mais que não fosse pro reino. Uhum. Ele podia não dar valor, Sim, sabe? Ele não podia falar, ai, que orgulho que você tá fazendo isso. Mas ele estava comigo lá. sim. Eles nunca iam negar a verdade ali, nunca iam deixar de se posicionar no momento que tiver que se posicionar. Mas eu já recebi muita gente, Daniel, que acaba se afastando mesmo do filho, por ver o filho com essa palavra que a gente não gosta, eu também não gosto, desviado, de se afastando do filho, ou só todos os dias brigando, sendo que tem um versículo na Bíblia, agora eu não me recordo qual é, mas em Isaías, não sei se Isaías 38, que diz que é uma promessa de Deus a gente ter um lar em paz. A gente pode estar passando por aflição, porque nós vamos passar, a gente pode estar passando por tempestade, porque nós vamos passar, mas o nosso lar, ele pode ser um lugar de descanso, um lugar de paz. Então, se eu tô combatendo ali com meu filho porque eu quero que ele seja de uma maneira, eu tô indo também um pouco distante da palavra. Então, seu pai e sua mãe foi muito sábio, né? Foram sábios, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Talvez se tiver um pai ou uma mãe que esteja nos ouvindo agora, nos assistindo, e esteja nessa situação de que o filho parou de caminhar na igreja, parou de andar com Jesus, o conselho que eu posso dar é continua acreditando em Deus. O que Deus prometeu vai se cumprir. Continua dobrando seus joelhos. Quem convence é o Espírito Santo. Eu sei que é muito difícil passar por isso. Eu sei que é muito difícil você ter ensinado tanto para uma criança o caminho que ela tem que andar e ela se desviou. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem muita mãe que chora desesperada porque os filhos começam a enveredar por caminhos que jamais deveriam ter conhecido. Mas se você mantiver a sua fé, continuar acreditando em Deus, o Espírito Santo vai fazer o papel dele. Não deixe de amar, não deixe de apoiar, não deixe de ouvir, não deixe de estar pronto para entregar o ombro, o abraço, a compreensão. Eu passei por isso, cara. Minha mãe nunca deixou de orar por mim, nunca deixou de me amar, cara. Mesmo nos momentos que eu estive no mundo. E me fala uma coisa, Daniel. E aí? Aí você passou quanto tempo distante? Cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. E aí olha o que acontece. Nesse período que eu tô fora da igreja, vivendo conforme a minha vontade, eu me caso. Conforme a tua vontade. Conforme a minha vontade. Ela era da igreja? Não. Ela era colada na videira? Não. Você sabe o que? Deixa eu te contar que eu não te contei aqui mesmo. Sabe por que chama cola na videira? Não. Porque Claro que não, né, Bruno? Tem um executivo que eu tava atendendo e ele falava assim, Bruno, me dá um resumo da Bíblia. Eu não tenho tempo. Mas se você me dá um resumo, eu vou ver o resumo. Eu falo, cara, não tem resumo, é um caminho. Jesus é um caminho. Ele dividiu o calendário no meio, né, global, Não antes à toa. e depois. Não é à toa. Mas ele chama você pra caminhar com ele. É um pouco por dia e tudo mais. E ele ficava. Até que um dia eu falei assim, rapaz, você quer um resumo? Cola na videira. Por causa da parábola da videira. Sim. Então, permaneça em mim que eu permanecerei em você, né? Então, cola na videira é um enxerto que é feito ali. Então, por isso, cola na videira. Muito bom, muito bom. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando a gente tá descolado da videira, a gente morre. Um pedaço do corpo que sai do corpo, ele morre. Sim. Né? O corpo continua, mas aquele pedacinho sai. Então, quem descola da videira, morre. E aí eu casei. Apaixonado, feliz. Encontrei a mulher da minha vida, linda. Falei, casei. E nós tivemos um relacionamento de 7 anos entre o namoro e o casamento. E o casamento acabou. Entre o namoro e o casamento, 7 anos no total. Total. A área profissional estava em crescente, Globo, jornalismo, Bombando. oportunidades. Fazendo e acontecendo, né? Profissionalmente, as coisas indo. Status, dinheiro, tudo. Mas aí o casamento quebrou. E eu falei, caramba. E é um peso muito grande. Quando a gente passa por uma quebra assim, a gente fica muito machucado, a gente sofre muito. Tem muitas pessoas que olham o outro sofrendo e falam, isso é bobeira. Isso é mimimi. Só que quem já passou por algo realmente significativo, realmente chocante, entende a dor do outro. Você fala, cara, você não sabe o que a pessoa está passando. Sim. Você não sabe o que ela ouviu. Você não sabe o que ela sonhou e hoje ela tem certeza que não vai acontecer. Então não dá pra falar que o outro tá de bobeira. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor, cada um tem uma forma de sentir. Perfeito. E nessas horas, isso aqui é muito interessante você guardar. O inimigo da sua alma,
ele não dorme. Ele está o tempo inteiro te tentando. Então, o que ele puder fazer para te confundir... O inimigo não quer que você pinte o corpo de vermelho, coloque um chifre e saia por aí com um tridente na mão. Ele não quer isso. Ele só quer te confundir e desviar 1% do seu propósito. Porque o 1% já não acerta o alvo. Então, tudo o que ele quer é que você acredite numa meia-verdade. Muito forte isso. 1% só basta. É suficiente pra ele. 1% já basta. Se for 80% ótimo, se for 50% melhor ainda, mas se for 1 já atingiu o que ele quer. O diabo sabe que uma meia-verdade pra gente é uma mentira inteira. Então tudo que ele faz é soprar. E nessas horas ele vai usar até a Bíblia contra você. Uau. Porque ele usou a Bíblia contra Jesus. Verdade. Ele está aqui escrito. Verdade. Ele conhece a Bíblia. Então, nessas horas, ele começa a colocar alguns pensamentos. Viu? Seu casamento acabou? Deus não está contigo. Cadê aquela promessa? Acabou porque você está desviado, você desgarrou, descolou da videira. Deus parou de te proteger. Só pensamento de condenação. Não, eu acho que, o que ele vai falar Deus não vai te amar mais. Olha o que você fez. Não tem mais Acabou. jeito. Você desperdiçou a sua chance. E quem cresceu no meio religioso, como eu cresci, sabe o peso que é. As pessoas olham para um divorciado e falam, meu Deus, acabou ali. Parece que você é um leproso. As pessoas olham para um pecador e falam, esse aí não tem jeito. É incrível como dentro da igreja pode ter gente que pense assim. Esse aí não acredita em Deus, tá? Porque você sabe melhor do que eu, mas a lepra era uma doença também naquela época espiritual, ou seja, quem era leproso é porque era cheio de demônio, não é isso? Também tinha isso. Também tinha isso, né? Também tinha isso. Mas hoje tem até hoje, que é o que o Daniel tá falando. Pô, a pessoa se separou é porque ela se distanciou de Deus. Ela se separou porque ela, sei lá, pode passar 1000 coisas na cabeça, mas sempre palavras negativas, né, cara? Naquela época eles acreditavam, até tipo a mulher que não tinha filho, naquela época eles viam como algo espiritual também, sabe? Sim. Tinha essa coisa. O problema é que a gente vive num mundo que a religiosidade, ela traz uma veste que não é real. Que as pessoas são certas, corretas, fortes. E nós não somos, porque nós somos humanos. Uhum. Então, a gente vê muitas pessoas que parecem ser o que elas não são, e são essas pessoas que apontam o dedo para dizer que você está errado. Sim. São os fariseus do século XXI. Sim. Os fariseus mataram Jesus, e os fariseus continuam matando Jesus hoje no coração de muitas pessoas que podiam estar ouvindo sobre o caminho, a verdade e a vida, mas infelizmente ouvem essas pessoas que não são usadas por Deus, mas falam em nome de Deus. E eu senti esse peso na minha pele. Uau. Eu falei, cara, que terrível. E aí a minha história continua. 2 anos depois eu conheço uma outra pessoa. E aí nasce o meu filho, João. Um presente que Deus mandou pra minha vida. Amém. Um beijo pro coração do João. Quantos anos o João tá agora? Ele vai fazer 6 em novembro. Quantos? Ele tá com 5. Com 5 vai fazer 6. Vai fazer 6 em novembro. Ei, Joãozinho, um beijo pra você. Deixa eu te contar, deixa eu fazer um parênteses aqui sobre o João. Sim. Tá. Não casou com a mãe dele, certo? Não, Foi não casei com a namoro mãe dele. ali, Isso, uma paixão. Aí, olha só. Isso é uma coisa muito interessante. Porque é muito fácil você apontar o dedo pra pessoa e condenar e falar, fez tudo errado. Esse aí tá colhendo o que plantou, você vai pegar ali a Bíblia pra falar, é verdade, pra apontar o dedo. Uhum. Deus não manda julgar. Deus não manda você explicar a situação de ninguém. Deus manda você não julgar. Deus manda você fazer o que Ele quer que você faça. E as pessoas de livre e espontânea vontade se aventuram a ser os fariseus do século XXI. Sim. Pois bem, o que você precisa ter no seu coração, talvez você tenha feito um monte de coisa que você acha que não deveria ter feito, talvez você tenha feito um monte de coisa que você acha que te afastou de Deus, mas Deus continua olhando para você. Deus continua tendo um plano para sua vida. Eita. E Deus continua pronto para transformar o mal em bem. Pronto. Hoje é dia de reconciliação, hein? Nesse podcast. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Olha só. Uma coisa que aconteceu e que é incrível. O sonho da minha mãe era ter um neto de olho azul. O sonho dela. Uau. O meu irmão Marcos casou com uma menina da Argentina, Fernanda. Ele mora lá? Marcos mora lá há 21 anos. Ah, tá. A Fernanda é branca do olho azul.
Eles tiveram 3 filhos biológicos e adotaram 2 crianças. Isso. Ninguém veio com olho azul. Tiago casou com a Janine. Janine, filho da Evelise, que tá lá no céu com a minha mãe hoje. Olho verde. A Evelise tinha. Nenhum filho do Tiago nasceu com olho azul. Eu não tenho olho azul, minha mãe não tinha olho azul, meu pai não tinha olho azul. E o João? A mãe do João não tinha. A avó materna, o avô paterno não tinha. O bisavô não tinha. João nasceu com o olho cinza escuro, o olho começou a clarear, o olho do menino é azul hoje. Azul. Se você olha, eu quando levava ele na creche, eu falo, eles vão olhar pra esse menino lourinho, de olho azul, como é que vão achar que é meu filho? Só que ele é muito a minha cara. Só que ele tem olho azul e é branco. Eu ver foto dele. Que legal. Olha só, Deus sabe o que faz. Se ele vê uma situação em que ele pode transformar em algo melhor, ele vai fazer. Você tem que estar só colado na videira orando. Meus pais estavam. Então, quando minha mãe faleceu, o João tinha 3 para 4 anos. E eu posso te falar que foram os 3 anos mais incríveis dela como avó, se realizando, porque ela realizou o sonho dela. Uau. Então, olha só, o meu filho, que não nasceu num casamento, realizou o sonho da minha mãe. Nada vai me dizer que isso não é o plano de Deus. Nada. E quando isso aconteceu, foi quando eu caí em mim. E Deus é estratégico demais, né, mano? Ele também usa isso pra te... Eu falei, uau! O que eu vou fazer da minha vida? Eu sou neto de pastor. Eu sou filho de pastor. Eu casei e divorciei. Eu tive um filho e não me casei com a mãe dele. Dentro da igreja, as pessoas vão me ver como um leproso. O que eu vou fazer da minha vida agora? E esse foi um dia que eu tive um dos maiores encontros com Deus. A ponto de eu não conseguir ficar em pé e cair ajoelhado no chão da minha casa. Glória a Deus. E eu lembro que eu falava assim, Deus, como é que eu vou sair desse buraco? Quem vai me ouvir? Porque eu cresci recebendo palavra. Você vai falar para as pessoas, você vai pregar, você vai isso, Deus te chamou, Deus não sei o que lá. E eu falei, quem vai me ouvir se eu cair nesse buraco? E aí Deus falou no meu coração, falou, você vai falar para tirar as pessoas desse buraco e para que elas não caiam nesse buraco. Meu Deus. Então, não é que Deus planejou que eu tivesse esse altos e baixos. Não. Mas ele transforma o mal em bem. Ele falou, meu filho, se você está arrependido, eu não vou deixar você sofrer. Eu vou ressignificar tudo que você está passando. E isso vai te dar autoridade para falar para as pessoas que o melhor caminho é o caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que não existe nada no mundo que se compare a 1 milésimo de segundo na presença de Deus. Eu sei que talvez possa não fazer sentido para você. Talvez você olhe para as coisas do mundo, talvez você olhe para a sexta-feira e fale, eu quero viver a sexta-feira. Mas Deus tem um plano para você que é muito melhor do que 1000 sexta-feiras enfileiradas. Cara, que legal. Eu não sei como eu vou te convencer, porque eu não vou te convencer. Mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. E antes de entrar aqui, a gente orou. E a gente pediu, a gente entregou isso aqui para Deus. Eu tô aqui falando, Bruno tá aqui falando, e o Espírito Santo de Deus tá aí contigo. Ele vai fazer a parte dele. A gente tá fazendo a nossa. Meu Deus do céu. Ó, eu gosto assim de ser um pouco intenso, Daniel. A gente tá se conhecendo agora. Pra mim pode acabar. Esse é o podcast. Eu vou deixar só esse aqui gravado. Cara, porque isso vai ajudar muita gente. Amém. E não é só pessoas que estão passando por problemas, por ser filho de pastores, mas qualquer que seja a outra condenação, culpa, qualquer que seja o outro desespero. Gente, o Daniel Brunet tá aqui, tá vivo. Ele já vai contar mais da história dele, então se é possível pro Daniel, se foi possível pro Daniel, é possível pra nós. Eu quero contar 2 coisas. Você abre em Marcos 2, claro. 17. Marcos 2, 17. Perfeito. E cara, eu quero contar uma história que tá em outro pedaço da Bíblia, que é a história de Sansão. Tá. Eu vou só te fazer uma pergunta para a história de Sansão. Claro. Marcos 2,17, né? Exatamente. Quando você... Que não é a história de Sansão. Sansão tá lá em Juízes. Exatamente. Ô Dani, você... Como é que é... Quando você estava afastado, quando você estava distante ali e tudo mais, você tinha
Porque você deve ter aprendido o hábito da leitura bíblica. Sim. Você manteve isso ou também a Bíblia você deixou de lado? Claro, você acreditava em Deus, a gente sabe disso. Você tinha tempo de devocional ou não? Não. Nesses anos? Não. Devocional tinha, né? não, mas de vez em quando eu li a Bíblia, porque quando você passa por uma aflição, você recorre a Deus. Porque você sabe que ele é. Eu sei qual é o caminho. É. Só que quando você, de fato, não está arrependido, você não consegue manter uma constância. E quando você não está preparado para enfrentar o desafio, você acaba caindo de novo. Muito bom, porque me pergunta, Bruno, como é que eu tenho constância? Tem que... Decisão. É o arrependimento genuíno. Ó, ninguém vai encostar em você e vai botar a mão e falar, você está cheio de poder e agora você mudou. Não é isso que acontece. É um processo que parte da sua decisão. Você que tem que decidir acordar mais cedo para ler a Bíblia. Porque vai atrapalhar meu dia. Acorda mais cedo ainda. Muito bom. Ponto. Então, assim, não espere que vai acontecer um milagre. Não vai acontecer um milagre. Vai acontecer a sua decisão de se submeter, de buscar a Deus. Aí ele fala, já que você quer, eu vou te dar. Muito bom. É esse o ponto. Porque durante muito tempo eu achei isso. Não, eu vou receber uma oração poderosa, minha vida vai mudar. Eu vou lá na igreja, alguém vai me dar uma palavra, minha vida vai mudar. Não vai mudar. O que vai mudar é a sua decisão. Vou receber uma profecia, alguém vai dar uma profetada, não sei o que lá. Nada não disso. Vai mudar. Isso não muda. O que muda é a sua decisão de se corrigir, de não cometer o mesmo erro e de seguir buscando a Deus. Não, porque eu creio que se você, imaginando na possibilidade de você ali lendo a Bíblia com constância, por ser a palavra de Deus, talvez você seria despertado antes, sabe? Não ficaria tanto tempo, entendeu? Longe de Deus. 2 dias, vai. História de Sansão para poder responder a tua pergunta. A mãe de Sansão não podia ter filho. Então, ela pede a Deus e Deus concede a ela o dom da maternidade. E ela escolhe, Deus escolhe para colocar no mundo um homem que seria forte e que seria um juiz sobre o povo. Nessa época ainda não existia monarquia. O primeiro rei é Saul, ele vai vir muito tempo depois. Sim. Então, naquela época, como que Deus governava o seu povo? Por meio dos juízes e por meio dos profetas. Quando eu falo juiz, você imagina aquele senhor de toga preta batendo martelo. Naquela época, o juiz era muito mais do que decidir o certo e errado, a lei, quem está preso e quem está solto. Ele era como se fosse um presidente. Boa. Ele tinha esse poder sobre a geografia. E ele era escolhido por Deus. Ia pra guerra, curiosidade? Ia pra guerra? Não. Tá. Nem todo mundo tinha coragem de dar. É só uma pergunta, uma dúvida. Não, Saul foi, né? Tá. Saul foi. Sansão foi, porque Sansão, ele foi escolhido para ser um guerreiro, sabe? Mas enfim, aí Sansão é um presente de Deus para a mãe dele e para o povo. Sansão é escolhido por Deus para viver naquela época com uma missão. O propósito de vida de Sansão era acabar com os filisteus e libertar o povo daquela opressão. Você tem um propósito, eu tenho um propósito, Bruno tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Você não está aqui à toa. Você não está vivendo no tempo que se chama hoje e nem está escutando esse podcast ou assistindo esse podcast à toa. Existe um propósito de Deus. Além desse propósito, existe uma missão de vida que você precisa cumprir. E você precisa descobrir qual é o seu propósito, o que você tem que fazer. Sansão tinha que proteger o povo de Israel e derrotar os filisteus. Só que ele estava mais interessado em outras coisas. Então ele, como quis casar, ele procurou uma filisteia do povo inimigo. E os pais falaram, meu Deus, e agora? Como é que pode? Tanta moça aqui no nosso arraial, da nossa tribo, e ele quer logo uma do outro lado. Por isso que eu estou falando que o pai e a mãe, eles precisam respirar fundo e entender que nem tudo é culpa deles. Qual a culpa do pai e da mãe de Sansão dele ter seguido outro caminho? Nenhuma. A mãe dele era temente a Deus, o pai também, eles pediram por um filho, Deus deu um filho especial. Mas Sansão decidiu amar mais as mulheres. Sim. O tempo passa. A Bíblia diz que Sansão procura uma prostituta num determinado momento. Depois ele uma outra mulher, aí até que ele encontra Dalila. Então Sansão decidiu não viver o plano de Deus e viver o plano dele, de acordo com a própria carne, com o próprio desejo, com o próprio impulso. Aí ele cai na armadilha de Dalila. Ele vai ser preso. Ele vai ser açoitado, torturado. Mas antes disso tudo, qual é a primeira coisa que os filisteus fazem com Sansão? Você lembra?
Não. Furam os olhos dele. Verdade. E guarda uma coisa aqui, ó. Quando você se afasta de Deus, a primeira coisa que o mundo faz é te cegar. E aí você começa a olhar para as coisas à sua volta e fala, isso não tem nada a ver. Mas é rapidinho. Mas ninguém vai reparar. Porque a primeira coisa que o mundo faz quando você se afasta de Deus é cegar o seu entendimento. Então, se hoje você está em dúvida do certo ou errado, faça uma oração. Fala, Deus, abre os meus olhos espirituais porque eu não quero ser confundido. Me faz enxergar o que eu tenho que fazer. Me faz enxergar qual o caminho que eu tenho que ir. Me faz entender o que é o certo e o que é o errado diante de ti, para que eu não peque contra ti. Sansão ficou literalmente cego. Que é o que aconteceu com você. Que aconteceu comigo. Isso. E acontece com todas as pessoas que se afastam de Deus. Perfeito. Perfeito. Foi surrado, torturado. Fizeram um homem mais forte da época, em todo o mundo, virar um boi que rodava, girava uma roda, e fizeram ele de bobo da corte. Palhaço, Deus chamou Sansão e mandou ele para a terra para ele ser o líder, o libertador de Israel. E ele decidiu o caminho dele e acabou como acabou. Mas Deus é mau, deixou ele sofrer. Não. Funciona assim, ó. Deus coloca a mão dele e fala, esse aqui é o meu caminho, vem que você vai se dar bem. Cola na videira que você vai se dar bem aqui. Acabou. Aí você fala, não, mas eu gosto daqui, ó. Eu quero viver aqui intensamente a sexta-feira. Mas Deus está aqui com a mão dele protegendo. Não tem como. Não tem como. Você está aqui, ele está aqui, ó. É simples. Aqui ele consegue proteger, aqui ele não consegue proteger. Aqui você está refém das suas atitudes. Aqui vai acontecer o que você plantar. Aqui ele te protege. Aqui ele te guarda. Então não é que Deus manda o mal para quem não está com ele. Ele simplesmente não tem como proteger, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Se a pessoa decide se afastar, ela vive. Eu decidi me afastar e eu vivi desse jeito. Sansão decidiu se afastar e virou um bobo da corte. Mas aqui entra talvez a história mais impressionante. É que quando Sansão percebeu que ele tinha perdido no jogo da vida, quando eu entendi que tinha perdido no jogo da vida, eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou sair desse buraco? E eu já contei pra você o que aconteceu. Sansão fala, Deus, me dá força. Só mais uma vez. Ele se arrependeu. E como a gente conhece a história, a gente sabe que Deus deu força para ele. Se Deus deu força para ele, Deus ouviu Sansão, mesmo estando ele no meio dos filisteus, mesmo estando ele decidido viver num monte de meio de mulher, mesmo ele tendo se afastado do pecado, esquecido Deus, quando ele pediu por misericórdia, Deus ouviu. Isso é bom demais. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, desde que o mundo é mundo. Vale hoje, valia na época de Sansão. Então, quando Sansão se arrepende, mesmo todo errado, mesmo no meio do inimigo, Deus ouve a oração. Deus ouve a tua oração. A oração que você faz de noite, de manhã, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, Deus ouve a sua oração. Ele não se esquece de você. E ele sabe a hora certa que ele vai fazer na sua vida. Sansão pediu força, Deus deu força. Ele agarrou a pilastra. E com a força que ele tinha sobre-humana, ele puxa aquela pilastra, a pilastra cai, derruba todo o palácio e morre todo mundo. Sabe qual é o impressionante dessa história? Que diante de Sansão estava o rei dos filisteus, os príncipes filisteus, estava toda a corte dos filisteus e morre todo mundo. Qual era o propósito de vida de Sansão? Libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Com a morte, Sansão cumpre o seu propósito e mata todos os filisteus que oprimiam o povo de Deus. Nossa. O propósito de Deus vai se cumprir, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Muito bom, Essa cara. E tem um versículo, salmo muito conhecido, Salmo 23, versículo 6. Daniel falou aqui de bondade e misericórdia. Eu amo esse versículo, essa palavra, essa garantia que Deus dá. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. E um dia num confronto com essa palavra, o Espírito Santo falou, por que isso aqui não entra na tua vida? Porque tá faltando arrependimento, a decisão. Tudo só muda com arrependimento. Entendeu, gente? Arrependimento é diferente de remorso. Totalmente. Mas quando... Remorso é quando você tá com aquela dor na consciência, fala, eu não devia ter feito. Não sei o que, isso é remorso. Arrependimento é, eu nunca mais vou fazer. Para aquele lugar eu não volto nunca mais. Essa palavra eu nunca mais falo. Com aquelas pessoas eu nunca mais ando. Porque você agora é uma outra pessoa. Sim.
Então, quando você se arrepende de verdade, aí Deus entra e fala, volta aqui pra minha mão, meu filho, porque agora eu vou cuidar de você. Muito bom. Eu lembro que o último vício que Deus tirou de mim, que foi a pornografia, eu falava assim, ok, eu não quero mais, não quero nunca mais usar esse negócio. Só que dentro de mim vinha um pensamento tipo assim, mas sozinho você não vai conseguir. E aí foi nesse momento, um dos momentos que Jesus me alcançou ali e disse, mas comigo será possível. Ou seja, você pode tem coisas aí que você quer deixar pra trás, mas você ainda pensa assim, mas eu não vou conseguir, é tantos anos nesse vício, ou é tantos anos nessa situação, não interessa. Com Jesus é possível. Lembra quando João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Exatamente. Então, ele tira, não é o Daniel, não é o Bruno, mas você precisa ter a decisão. E eu creio que o Espírito Santo tá te convencendo aí nessa decisão. Ô, Dani, voltando só do... Você falou pra gente ler aqui. Deixa eu ler. Tá, vai. Do Marcos 2... 2 ou 12? Não sei, você falou 2 Acho que 12. 12, tá. E foi então nesse momento quando você viu os olhos do seu filho, Dani? Não foi na questão dos olhos, foi na questão de você... Não foi uma âncora que Deus usou pra lembrar? Não, foi quando ele nasceu. Foi quando ele nasceu, e aí eu me vi naquela situação em que... E agora? E agora que eu sou um divorciado, e agora que eu tenho um filho? Foi ali que você fez. Aí eu falei, cara, e agora? O que vai acontecer da minha vida? Boa. Aí o que aconteceu? Como Deus é maravilhoso, né? Quando você entrega o caminho pra ele, ele vai fazer as coisas. Eu me mudei pra cá, pra São Paulo, tem 2 anos. Depois que eu completei 1 ano aqui, eu falei, Deus, eu quero ter uma família. Eu não quero ficar sozinho. Eu quero ter filhos. Eu quero construir um lar. Eu acredito que esse é o modelo de felicidade. Sim. E aí Deus falou pra mim assim, por que você não liga pra sua ex-mulher? Eu falei, não, faz isso não. Essa não. Não precisa. Não. Já tem 7 anos que eu não falo com ela. É mesmo? Eu falei, não falava com ela. Eu falei, não, Deus, faz outra coisa. Aí eu fui numa igreja, tinha um pastor lá dando palavra pra todo mundo, que não sei o quê, e eu tava focado em achar uma palavra que fosse me fazer decidir. Ou seja, você queria ouvir o que você queria ouvir mesmo, né? Deus tinha que falar o que você queria ouvir mesmo. Eu queria alguma decisão. Se ele falasse pra mim, faz isso, procura ela, e eu entendesse que era ele mesmo, né? Porque quando acontece algo assim que você não quer fazer, você fala, o diabo tá me confundindo, tá amarrado. Aí eu fui numa igreja, pastor dando palavra pra todo mundo, eu falei, vai dar uma pra mim. E eu comecei a orar, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E quando eu tava lá, no meio da oração, me veio a lembrança, algo que tinha acontecido 10 anos antes, em que eu tava na igreja, a minha ex-esposa estava do meu lado, e nós recebemos uma palavra de um homem de Deus. E ele falou, vai acontecer isso na sua vida. Deus tem isso pra sua vida, pra vida de vocês. E ele fala, por que não aconteceu ainda? Eu lembro até hoje. Então, quando isso me veio à memória, eu falei, eu não preciso de uma palavra porque eu já tenho uma palavra. Já recebeu lá atrás. E eu recebi essa palavra quando eu estava do lado da minha ex-mulher. E eu saí da igreja convicto de que eu tinha que falar com ela. Aí eu procurei o Instagram, não tinha mais o telefone dela. Procurei o Instagram, achei, mandei mensagem. Falei, tudo bom? Você topa conversar? E ela achou estranho, topou. Vocês não tinham vínculo nenhum mais, né? Não tinha zero, filho, né? Zero. Eu não procurava nada dela, não sabia nada dela. E ela topou na hora? Ela demorou 1 hora pra me responder. E aí falou, eu tô sem aparelho de telefone, dá pra fazer pelo Skype, que eu faço pelo computador. Eu falei, tá bom. Aí de noite a gente se falou. De tarde, assim, ela se falou. E a gente ficou 1h30 conversando. E nessa 1h30 eu expliquei, minha vida tá assim, assado, eu faço isso, eu fiz isso, eu tô morando em São Paulo agora, porque a gente morava no Rio de Janeiro, e ela tava morando no Paraná, que é a terra natal dela, e eu expliquei toda a minha vida, e ao final de 1h30 eu falei, eu tô te procurando e tô te falando isso, eu não quero te assustar, mas eu também não quero te confundir, porque eu tenho um único interesse, me aproximar de você, namorar e casar. Se você quiser, eu tô aqui disposto. Eita! Assim, direto. Que você tava convicto, né, cara? Eu tava convicto. Eu tava convicto. Esquece. Aí ela, vamos ver, vamos conversar. A gente foi conversando, decidimos. Mas pra mim, Bruno, era esquisito voltar pra minha ex-mulher. Pra mim era muito esquisito. No fundo, eu não queria. Eu falei, não, eu quero começar algo novo. Sabe? Eu posso escolher. Aí também tinha acontecido uma coisa.
eu fui ler um livro e esse livro falava sobre casamento, divórcio e novo casamento, do Kenneth Hagin. Bom. E no livro ele fala assim, porque eu entrei numa dúvida, né? Eu falei assim, Jesus fala sobre divórcio, Paulo também fala. Quem tem razão, meu Deus do céu? Eu preciso entender isso, preciso entender isso. Aí o meu pastor na época falou, lê esse livro que vai te ajudar. Eu li, tirei minha dúvida. Eu falei, porque qual era a minha preocupação? Será que diante de Deus eu preciso reatar o meu casamento? Ah, ok. Em nenhum momento você consultou seu pai e sua mãe, como pastores e como pai e Minha mãe já tinha falecido. Ah, ok. Meu pai acompanhou todo o processo. E você não consultou ele? Você preferiu não falar com ele Não, sobre ele isso? acompanhou. Ah, ele acompanhou tudo. Desde o início. Então, tá. Desde o início. Você falava abertamente com ele sobre isso. Total. Falei, pai, tô pensando em fazer isso. Eu vou orar. Não sei o quê. Que legal. Mas ele me acompanhou do início ao fim, né? Que legal. E aí a minha dúvida era, será que eu estou quebrando alguma coisa muito séria porque eu me divorciei? A Bíblia, Jesus fala, é claro, o divórcio, não sei o que, Deus odeia o divórcio. Eu falei, ai meu Deus, eu sei, mas e aí? Mas eu estava afastado, ela não conhecia Deus, e será que não tem uma brecha? E tal. Aí eu comecei a ler. E quando eu li esse livro, eu fiquei muito tranquilo com a resposta que eu entendi. Exatamente isso. Eu não casei seguindo uma orientação de Deus. Foi com a permissão dele porque eu quis. Sim. Foi o livre-arbítrio. Sansão se envolveu com Dalila. É a vontade de Deus? Não, mas Deus permitiu. Falou, você quer? Vai lá. Muito bom. E aí, ali, tinha uma frase que pegou meu coração. Que ele fala pro leitor, ele fala, você tem que se perguntar, o que o amor de Cristo faria? Eu falei, meu Deus. Aí, na sequência, isso foi na noite de sexta, o livro. No domingo de manhã eu vou na igreja. Aí acontece isso. No domingo de tarde eu falo com ela, de tarde pra noite eu falo com ela. O tempo vai passando, eu vou me convencendo. A gente marca de orar. Isso eu morando em São Paulo e ela morando em Paraná. Então não tinha negócio de ver, não tinha negócio de encontrar. Sim. A gente começa a fazer um propósito de oração e ela. Eu sabia que um pouco depois que a gente se divorciou, ela tinha se convertido. É isso que eu ia perguntar, porque eu não peguei essa parte. Então ela se converteu nesse período de separação. Ela tinha se convertido, me procurou para pedir perdão, mas eu não queria saber mais. Olha. Eu tava com o coração completamente endurecido. Eu falo, legal, segue a tua vida, eu vou seguir a minha. Agora eu não quero mais. Porque quando você se afasta de Deus, você cega os olhos. Cego. Acabou. Então ela se converteu, virou uma grande mulher de Deus. Ela passou esses 7 anos, depois que ela se converteu, sem se envolver com ninguém. Uau. E até que eu voltei para a vida dela. A gente passou 14 dias orando às 17 horas todo dia. E ao final desse período de oração, a gente estava completamente apaixonado um pelo outro. E eu falava para ela, não acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito que eu vou casar com você de novo. E em dezembro de 2022, a gente se casou pela segunda vez. Então eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher. Uau, que legal. Qual é o nome dela? Cibele. Cibele, que testemunho lindo. Tem que trazer a Cibele para compartilhar o testemunho dela. Não, e ela conta, ela tem uma... Porque ela tem um testemunho de resistir, diferentemente de mim. Eu fui viver minha vida. Sim. Ela se apoiou em Deus, ela agarrou Deus e falou, daqui eu não saio. Minha mãe, quando você então fala. são histórias diferentes, né? Sim. Então ela tem uma palavra para as mulheres que têm aí 40 anos, que querem casar e não... como que eu vou fazer? Cibélia é uma pessoa que Deus usou, permitiu viver o que ela viveu para falar com essas pessoas. Não, vamos trazer ela aqui sim, em nome de Jesus. E aí a gente casou em dezembro. De 2022. 2022, tem 10 meses que nós estamos casados novamente. Pandemia, então vocês passaram longe. É só de... A gente nem se falava, pô. Nem se falava, né? 2020 vocês estavam... Eu comecei a falar com ela em 2022. É muito recente tudo isso. Eu comecei a falar com ela em abril, maio de 2022. Sim. Isso aí que eu tô te falando, 2022. Sim. E aí, 7, 8 meses depois, a gente tava casado. Que aí é o de repente de Deus que vai aí... Acabou, vamos casar, vamos se juntar e vamos levar o nosso testemunho para que mais pessoas não caiam num buraco ou saiam dele. Tudo que você passou, tudo que você está passando, todo o processo, Deus está do seu lado. E Ele quer que você supere isso e comece a contar às pessoas como que elas vão sair do buraco e como elas não vão cair no buraco. Você caiu. Ninguém mais precisa cair. Por isso, entrega a sua mensagem. Começa a falar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Sabe o que eu acho mais legal, cara? Posso falar aqui? Vou queimar meu coração aqui.
Cara, quando eu vi o seu Instagram ali, a primeira frase que você coloca no seu Instagram é Jesus transforma. É isso. É só isso que você coloca na primeira frase. Só isso. Jesus transforma. E eu agora, né, que não te conhecia, eu entendo por que você escreve na primeira frase do seu Instagram, que é profissional e tudo mais. Jesus transforma. Exatamente. Porque ele transformou a vida dele. Não foi por conta do seu pai ser pastor, da sua mãe ser pastora, não foi por conta dos seus irmãos não ter descolado, não foi por conta de nada. Você escreve aquilo e você fala pro mundo, você parou sua agenda pra vir até aqui, porque Jesus transformou a sua vida, cara. Exatamente. Ó, de verdade. Eu trabalho profissionalmente ensinando as pessoas a se comunicarem. Tenho mentoria, eu tenho imersão, eu tenho curso online. Eu ensino estratégia de comunicação, de marketing digital. Não deixa eu esquecer de no final você falar sobre o seu trabalho, vai. Mas não existe nada maior do que a vontade de Deus e o propósito de Deus. Então, por mais que qualquer regra do marketing digital me diga que na primeira linha eu preciso de colocar o que eu faço pelas pessoas, eu botei ali o lugar do que Jesus fez por mim e o que ele pode fazer por você. Então, assim, eu não estou preocupado com a estratégia humana se Deus, que é o dono de todas as estratégias, mudou a minha vida. Isso é muito bom. E eu quero vai, ver aqui. Marcos 2. 17. Vai. É uma palavra, ela não é fácil, tá? De bater no peito. Mas a gente precisa entender isso aqui. Porque a gente usou algumas expressões que eu não gosto, nem que você gosta, das pessoas que se afastam. E eu digo, na verdade, que as pessoas que se afastam da igreja, elas têm um nome. Elas são as desejadas de Cristo. Uau. Deus tem um sonho de te encontrar de novo. Ele quer preparar a festa no céu para quando você falar, Deus, eu tô aqui, me desculpa. Jesus diz assim: tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, se existe Jesus e ele tem uma missão, é por conta das pessoas que estão afastadas dele. Jesus deseja encontrar com quem está perdido, com quem está em outro caminho. Jesus existe e está aqui por conta de você que talvez esteja me acompanhando agora e me ouvindo aqui. Então você é um desejado de Deus, um desejado de Cristo. Ele está batendo na sua porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai sentar do seu lado. Para sempre. Eita, isso é bom demais, bom demais. Cara, um prazer ter você aqui com a gente. E você que ouviu tudo isso, como só vou reforçar o que o Daniel já falou, não perca a oportunidade de dobrar os seus joelhos, de fazer uma oração sincera. Não é uma oração burocrática, não é uma oração protocolada. É você pode inclusive trazer o Daniel Brunet pra tua oração. Você pode falar assim, ó, se aconteceu lá com ele, eu também quero que aconteça aqui comigo, porque eu não aguento mais. Então tem essa oração, não deixa pra depois, não deixa pra amanhã, não deixa pra daqui a pouco. Não perca essa oportunidade, não foi por um acaso que você ficou até aqui ou que chegou até aqui esse podcast, certo? Exatamente. Não se esqueça que Deus transforma o mal em bem. É Ele quem faz, o Espírito Santo quem convence. A gente só tem que entregar a nossa vida e confiar nele. Porque no final, né, cara, no final, o que, por exemplo, a gente tá fazendo aqui é glorificando o nome dele. No final de tudo, ele salvou você que tava perdido, ele me salvou que tava perdido, mas no final de tudo, nós estamos fazendo o que aqui nesse dia, à tarde? Glorificando o nome dele. Porque é isso, e isso é motivo de alegria pra nós. Pode parecer confuso pra quem tá ouvindo isso e não sabe do que se trata. Você fala assim, mas como que eu vou ficar feliz falando de Jesus? Eu sou feliz, sei lá, saindo, bebendo, tendo um relacionamento atrás do outro. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, não sou eu. Quem vai convencer a pessoa que você quer que entenda isso é o Espírito Santo, não sou eu. Mas eu te digo uma coisa, eu experimentei o outro lado. Pra lá eu não volto nunca mais. E experimentou muito, né, Dani? Muito, durante 10 anos. 10 anos, no mundo do jornalismo e tal, eu posso imaginar, cara. Assim, eu era... Imagina, eu morava sozinho. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha o meu status social. Eu era livre. Pra lá eu não volto nunca mais. Porque quando Jesus me encontrou, eu sei da lama que ele me tirou. E eu sei como ele me resgatou e o que ele me deu autoridade pra falar. Então eu não troco isso por nada nesse mundo. Pode parecer distante pra você, mas o dia que você experimentar 1 milésimo de segundo na presença dele, você não vai querer sair de lá nunca mais.
E você e a Cibele pensam em ter quantos filhs? Se Deus quiser, 3. Tamo aí. Uau! Recém-casados, nós estamos treinando bastante. Isso aí, glória a Deus. Tua paixão tá aí acesa, glória a Deus, cara. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho do seu livro, cara. Obrigado novamente pela tua presença aqui, novamente, cara. Foi um encontro, eu creio que preparado pelo Espírito Santo. Amém. Foi ele que conduziu, né, através de uma pessoa que é muito usada pra abençoar a nossa vida aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro só. Descubra a sua mensagem e multiplique os seus seguidores. Tá aqui, ó. Se a câmera quiser pegar aqui. Eu adoro verde. Já te disse isso, acho que é a 5ª vez agora. Esse livro, ele une 2 paixões que eu tenho. A comunicação e Jesus. Porque esse livro conta a estratégia de comunicação de Jesus. Eu me dei conta de que Jesus era o maior comunicador de todos os tempos, como a gente falou aqui no início. Sim. Porque ele tinha uma estratégia para que a mensagem dele chegasse às pessoas e chegasse até mim e até você. Não é à toa que ele falou o que ele falou. Foi passando de boca em boca. Aí começaram a imprimir livro, aí começaram a fazer filme. Chegou até mim, me convenceu e eu tô aqui falando. E você tá aí ouvindo. Bruno fala, você tá ouvindo. Tudo começou com um homem que eu falo nesse livro, que é Jesus de Nazaré. Né? Como ele falou, por que ele contou história, tudo isso tá aí. E como Jesus é modelo em tudo, ele também é modelo de comunicação. Então você pode usar o que ele usou nos dias de hoje. Ah, mas 2000 anos atrás, Daniel, não se encaixa. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo quem é Jesus. Você certamente já deve ter visto alguém falar sobre storytelling, curso de storytelling. A minha imersão, a Chave de Ouro, eu ensino storytelling. Eu tenho um curso que eu gravei lá em Israel chamado Storytelling, a arte de influenciar pessoas. Mas por quê? Porque Jesus fazia isso 2000 anos atrás, só que tinha outro nome. Ele chamava de parábola. Muito bom. Hoje a gente ensina... Cria uma narrativa, conta uma história para que as pessoas entendam a importância do seu produto, do seu serviço, a beleza da sua história. Jesus fazia isso 2000 anos atrás, sem que esse nome existisse, sem que ensinassem isso a ele. Porque ele é o maior comunicador de todos os tempos. Então aí tem as técnicas que ele usava e podem ser usadas hoje para que você entregue a sua mensagem. E tem uma outra coisa que esse livro ajuda, é porque tem muita gente que não sabe, Bruno, qual é a mensagem que ela tem. Mas sobre o que eu tenho que falar? Eu não sei. Então, no livro eu ajudo a pessoa a identificar qual é a mensagem dela e como ela vai distribuir isso para o mundo. Boa, então você ensina aqui a fazer um mapeamento ali, dar um direcionamento para ela descobrir essa mensagem. Exatamente. Claro que você vai ter que botar o pé para Deus colocar esse chão para você. Você vai ter que, então, a partir desse livro, você pode começar a dar passos em cima do seu chamado. Essa que é a realidade, não é? É isso aí, sem dúvida nenhuma. E onde que a pessoa pode adquirir esse livro, Daniel? No site da Editora Vida, que é a editora que lançou, e também está à venda na Amazon. Muito Se você bom. Procurar na Amazon, você encontra lá alguns links. Um beijo pra todo mundo aí da Amazon. Essa que é a realidade. Muito bom, cara. E então o Instagram que tá escrito Jesus Transforma, o Instagram do Daniel, @DanielBrunet. 8. Daniel Brunet 8. Ah, Daniel Brunet 8. 8. Tá, esqueci. O 8 é por causa do finito? Não, porque já existia um ok. Daniel Brunet. Tá. Aí eu precisava botar alguma coisa. Aí eu botei o 8 porque é o meu dia de aniversário. Ah, tá bom. Fechado. Cara, então é isso que... você que tá aí, ficou até o final, dá um like. Se você não deu um like, se inscreve no nosso canal. Quero fazer uma última pergunta pro Daniel. Dá tempo de fazer uma última pergunta? Antes disso, compartilhe o link. Muito bom. Com pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre Jesus. Compartilhe o link com pessoas que estão divorciadas, separadas, que estão sofrendo e que precisam de esperança. Compartilhe o link com pais e mães que têm seus filhos afastados da igreja e sofrem por conta disso. Porque aqui existe uma mensagem que não é minha mensagem, é a mensagem de Jesus, Isso, cara. de esperança para o coração dessas pessoas. Ao fazer isso, você está ampliando o alcance da mensagem do bem e pode estar ajudando a salvar uma vida. Só de compartilhar o link. Pronto, então você copia, cola no WhatsApp e compartilha. Por quê? Não foi por acaso esse encontro. Nós dois nunca nos conversamos na vida. Deus preparou esse encontro. Não foi, desculpa, eu vou falar logo, não foi network, nada disso. Por mais que teve uma pessoa que foi usada. Deus usa de alguma forma. Né? Sim, mas não, o foco não tá nessa relação. Mas a agenda podia não ter batido. Exato. E eu fico feliz de você ter falado bora logo na cara. E se a gente pudesse perguntar pra você assim, a gente sempre pergunta pra todos os convidados. Em uma frase, Daniel Brunet, o que é colar na videira?
O que é permanecer na videira pra você? Em uma frase. É encontrar o verdadeiro sentido da vida. Não existe nada longe e fora de Jesus. Ah, não, mas parece que tem. Não, não tem. É passageiro, é fugaz. O verdadeiro sentido na vida tá em encontrar Jesus. Muito bom, cara. A gente veio para esse mundo para conhecer Jesus. Muito bom. Só isso. Para mais nada. A gente tá aqui nesse mundo para conhecer Jesus e acessar a vida eterna. Então a gente tá aqui para conhecer Jesus. Não existe nada além dele. Muito bom. Pega quem quiser pegar. E como Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Deus abençoe. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio. Obrigado por você ter vindo.